então para o Pimenta Jurídica ou Pimenta Política. Mas já vai de pimenta já, né? Vai, vamos apimentar essa discussão. Vamos apimentar essa discussão. Agora é hora da briga, a hora que todo mundo gosta. Bicho vai pegar aqui hoje, viu? Vamos lá então, galera. Pimenta Jurídica ou Pimenta Política. Vamos lá, qual que é o caso? Gente. Morador de rua espancado por personal é convidado para ser deputado. Olha o tema. Acontecimento. Caciques partidários querem que Givaldo Alves dispute cadeira na Câmara dos Deputados ou na Câmara Legislativa de Brasília. Pelo menos 4 partidos políticos tentam contato com Givaldo Alves de Souza, 48 anos, o morador de rua espancado pelo personal trainer Eduardo Alves em Planaltina, para lançá-lo como candidato a deputado nas próximas eleições. Os convites ocorreram após a entrevista concedida em primeira mão ao Metrópolis, pelo andarilho viralizar também nas redes sociais. De acordo com as legendas, a ideia seria lançá-lo na disputa por uma cadeira na Câmara dos Deputados ou Câmara Legislativa do Distrito Federal. A entrevista. Na conversa... Posso continuar, Rubão? Não pode. Só estou contribuindo aqui. No podcast. Eu já estou curioso, Lindomar, para saber qual o motivo de tamanha... Calma, deixa eu Por terminar. que esse moço foi espancado? Vou continuar, vamos lá. Entrevista. Na conversa, Givaldo garantiu que não houve qualquer tipo de violência durante o ato sexual. No entanto, não havia imaginado que se tratava de uma mulher casada. A abordagem, segundo o morador de rua, ocorreu na rodoviária da cidade e ambos seguiram no carro da mulher para um local afastado. Baiano, Givaldo Alves reafirmou, como fez em depoimento à polícia, que a relação com a mulher foi consensual e que, inclusive, foi convidado por ela a entrar no veículo dela, mesmo após dizer que não teria tomado banho. Abre aspas. Eu andava pela rua e ouvi o grito. Moço, moço. Olhei para trás e só tinha eu. E ela confirmou comigo dizendo, quer namorar comigo? O programa do Silvio Santos? Faz o Silvio Santos aí. Oi. Daniel, a câmera está toda voltada para você. Vai ser essa câmera aqui, ó. Vai ser essa câmera aqui. Não, calma. Pode ficar tranquilinho. Só ela... Ó, aproximou de você, tá na sua lado. Não é que o Damião tá mais bonito hoje do que normalmente? Não sei, cara. Por que será, gente? Né? Acho que essa luz está te favorecendo. Está me favorecendo. Vai lá, garoto. Bom, você é muito gentil, via de regra, comigo, diferentemente do Lindomar e do Leandro. Você tá brigando com o microfone até que horas? Mas, via de regra, você é bem gentil, viu? Muito obrigado. Tamo junto, companheiro. Aqui, ó. Vai lá, com você, Damião. Pessoal, mais uma vez, boa noite a todos vocês que nos acompanham. Mais uma segunda-feira estamos aqui com o objetivo de levar um conteúdo interessante do mundo político, do mundo jurídico. E eu acho que esse tema de hoje, pessoal, se nós tivéssemos substituído ele pelo tá de boca aberta, doutor, né, e se me perguntassem se eu estou de boca aberta por um partido ou pelo menos 4 partidos políticos terem convidado esse moço envolvido nessa situação aqui da relação sexual com a esposa do personal trainer, eu diria que eu não estou de boca aberta. Eu não estou de boca aberta porque, infelizmente, essa questão de alguns partidos políticos no Brasil, a questão ela ficou meio que prostituída, digamos assim, sabe? E isso ele é algo para nós refletirmos pelo seguinte: a partir do momento que um partido político ele pega essa crista da onda de alguém envolvido numa situação como essas, que é uma situação que ela é constrangedora, minimamente constrangedora, sobretudo para a pessoa da mulher, que é o que tudo indica, de fato tem algum transtorno, eu estava sofrendo de algum transtorno psíquico para poder se envolver numa situação dessa. E aí esses partidos políticos têm a cara de pau de convidar esse moço, né? É só arrumar aqui. O Rubão vai ficar longe da mesa, tá bom? Pode continuar, não atrapalha o seu raciocínio. De convidar esse moço para um pleito político como deputado, né? Como alguém que poderia, em tese, representar a sociedade. Isso eu concordo com a fala do Rubão quando ele diz que isso é triste, porque o que eu venho a questionar é o seguinte: como que alguns partidos políticos enxergam a mim e a você, nós eleitores? Como que eles nos enxergam? Somos o quê? Fantoches? Pessoas que eles vão aproveitar o momento para lançar alguém e nós vamos comprar a ideia para votar em uma determinada pessoa? E esse é o primeiro questionamento. O segundo questionamento que faço até onde essa questão dessa pulverização de partidos políticos no Brasil, elas são favoráveis à nossa democracia.
E levanta um terceiro ponto. Até onde nós financiarmos esses caras vai nos tirar do buraco que nós nos encontramos, porque tem um fundo eleitoral, o chamado de fundão. Agora, veja se faz sentido nós financiarmos esses caras para eles irem para a televisão, para eles utilizarem de toda uma estrutura de gráfica para que nós votemos neles e para que eles continuem fazendo esse carnaval. Até que ponto essa sistemática partidária do Brasil ela contribui para a nossa democracia? Eu acho que na hora da fala do Lindomar e do Leandro, que penso que são pessoas que entendem bastante dessa questão partidária, e acredito que serão meus opositores nessa fala específica, porque essa questão, eu volto a utilizar minha fala, dessa pulverização partidária no Brasil, ela serve simplesmente para prostituir a nossa democracia. Sabe? Nós temos, por exemplo, não que eu seja favorável ao modelo americano, né, que nós temos basicamente lá 2 partidos políticos, se não me falha a memória, isso mesmo, né? Pelo menos os mais fortes, não sei, né, mas eu entendo que basicamente são 2 lados políticos que se tem lá. E lá nós temos conhecido como berço da democracia. No Brasil, nós temos não sei quantos partidos políticos, porque realmente essa questão política, principalmente essa questão partidária, não é um assunto que me atrai muito. E isso não falo isso com alegria, porque eu acho que todos nós brasileiros devemos entender um pouco mais dessa questão, né, sobretudo essa questão partidária. Mas eu entendo, como cidadão, que essa questão dessa pulverização partidária, primeiro, ela serve para prostituir a nossa democracia, na minha opinião, e depois ela serve para dividir a nossa sociedade. Porque a maioria desses partidos políticos que pegam uma pequena fatia da sociedade, cada um defende a sua ideia, cada um defende o seu, e o que acontece com o nosso país? O nosso país ele simplesmente não anda, porque quando o cara está lá no poder, ele tem que negociar com esses outros partidos, eles têm que negociar os cargos públicos, tem que fazer o loteamento dos cargos públicos, loteamento das secretarias, e por aí vai. E nós continuando nessa toada que a nossa política vai caminhando, na minha visão, infelizmente, o Brasil não vai sair dessa situação. Vai ser uma situação atrás da outra. Vai só mudar o partido político, né? Nós temos aí... eu costumo dizer que eu, na época do governo do PT, eu me considerei como marido traído. Porque quando o PT veio ao poder, eu me lembro que eu arrepiei na primeira entrevista do Lula, né? Me lembro de uma propaganda na Rede Globo de um jovem de mais ou menos 18 anos que ele bradava e dizia: viva o Brasil, viva Luiz Inácio Lula da Silva, e aquela coisa toda, e nós tivemos aí no governo petista o maior escândalo de corrupção da história do país. E depois, não parou por aí. Nós temos um outro governo que, né, os escândalos de corrupção não aparecem tanto, mas a gente sabe que a corrupção não para. E vai mudar somente o partido político, né? Hoje é um, amanhã é outro. Hoje o cara tem lá o partido político é PMDB, amanhã ele muda, vira MDB, e por aí vai. Agora, veja bem como que essas pessoas que estão na liderança de grandes partidos, como que eles nos enxergam? Vocês já pararam para pensar como que você, que tem o seu título de eleitor, é visto por quem está no poder? Pelos caras que mandam na questão partidária no Brasil? Quem somos nós? O que representa de fato o nosso voto? Quando fala-se de curral eleitoral, fala-se simplesmente de uma determinada área de pessoas que representam uma fatia do eleitorado? Ou, de fato, isso vai além? Será se realmente nós não somos vistos como gados? Não os gados que o pessoal da esquerda carinhosamente, entre aspas, chama os eleitores do Bolsonaro, né? Que são, inclusive, as pessoas que clamam por amor, por não sei o quê, e aí é gado, é não sei o quê. Bom, eu não sou bolsonarista, é só um pequeno adendo aqui, só para poder trazer o sorriso do Lindomar aqui, que se vocês vissem, vocês iriam gostar. Então, gente, basicamente, esse é o meu posicionamento. Eu acho lamentável que alguns partidos políticos se aproveitem de situações como essas. Para mim, é uma falta de respeito comigo, com você, com o eleitor, sabe? Temos o caso do efeito Tiririca, né, um dos caras mais votados nas últimas, eu acho que na penúltima eleição como deputado federal e na última como deputado estadual, né? E o que esses votos trazem para o partido, porque acaba que outras pessoas, outros candidatos também se beneficiam dessa votação maciça e massiva. Então fica sabe, esse questionamento. Como que esses partidos políticos nos enxergam? Nós somos o quê, de fato? Somos parte de uma sociedade que eles lutam para transformar ou somos apenas marionetes, fantoches? E até onde isso vai? O que podemos fazer para mudar isso? Fica aí o meu questionamento e passo a palavra. Isso. Pessoal, voltando para aquela mesma linha de raciocínio que eu vinha falando, eu queria compartilhar com vocês um dado muito importante aqui. Ainda falando sobre fundo eleitoral, que é o valor que é destinado aos partidos políticos, né, de forma que se divide
de acordo com o tamanho do partido, né, esses valores para que eles trabalhem para elegerem os seus candidatos. Só para vocês terem ideia, o valor do fundo eleitoral para o ano de 2022 chega a ser 7 vezes maior. Eu vou repetir para vocês. O valor destinado para o fundo eleitoral, ele chega a ser 7 vezes maior que o valor que foi destinado à Anvisa no ano de 2021 para combate da Covid-19. Veja como dizia Boechat, o saudoso Boechat, né, no programa da Band News que ele apresentava, essas pessoas elas não são desse planeta. Não faz sentido, sabe, você destinar tanta grana para o fundo eleitoral, enquanto tem situações no Brasil que precisam muito mais de investimento, e essa grana são destinadas para esses partidos políticos irem para a televisão para ganhar o nosso voto. Veja você se faz sentido um negócio desse. Cara, essa questão realmente, aí eu tomo emprestada a fala do Rubão, essa questão é uma questão da nossa legislação que tem que ser mudada agora. Quem que deveria mudar essa legislação? São esses caras que estão lá, eles não vão querer mexer, porque é interessante para eles continuar da forma que está, gente. A nossa situação é muito complexa. E vai além, porque tem a questão da representatividade, porque tem que ter uma cota também de mulheres nos partidos políticos. Só que o que esses partidos muitas vezes fazem? Pegam pessoas simples da sociedade para lançarem eles como candidato para cumprirem a cota. A grana que vai do fundo eleitoral é dividida entre o partido político muitas das vezes. Né? É quase que uma rachadinha, né, da família dos filhos do Bolsonaro aí, ao avesso. Então, gente, essa questão é muito séria, de fato, e é lamentável que o nosso sistema político partidário no Brasil seja essa fonte, a meu ver, uma fonte de corrupção. Eu acredito que deva ter, sim, partidos políticos sérios no Brasil, mas, na minha concepção, a maioria dos partidos políticos são covis de corrupção. Boa parte dos partidos políticos do Brasil são covis de corrupção. E é por isso que o nosso país tem tanta riqueza, mas o negócio não anda. É por isso que o nosso país tem tanta riqueza, mas ainda tem gente que passa fome. Por isso que o nosso país tem tanta riqueza, mas ainda nós temos uma educação tão deficiente. Isso precisa mudar. Isso precisa mudar. Não sei como. Como dizia o nosso professor Bruno Borgarelli, que todos conhecem, talvez só nos reste o apocalipse.